Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Chegando aqui com o nosso estudo do dia 29/9/2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal, a gente vê que o gráfico semanal ele fechou aqui com um pouco de dificuldade, né, em relação à continuidade da alta. Então ele ganhou ali o topo histórico anterior, porém ele teve dificuldade de se manter acima dele e a gente observa que ele fechou aqui com um padrão um pouquinho mais vendedor, né, mais negativo, com bastante pavio para cima, mas ao mesmo tempo um pouco de pavio para baixo. Então mostra uma certa indefinição do preço em relação à região que ele se encontra, tá? Então o que a gente pode entender para essa semana? Essa semana ele pode de fato querer mudar esse comportamento agora e começar a cair, e de repente vir buscar essa média aqui de 9 períodos, ou até mesmo uma queda mais acentuada de 17 períodos, certo? E se for o caso também, ele pode tentar buscar novamente a continuidade em relação aos topos históricos anteriores, tá? O padrão aqui ficou um pouco mais para vendas, então eu não veria nenhum problema também de se iniciar uma correção, né, para que depois a gente, numa outra próxima semana, tivéssemos aí a continuidade do movimento, quem sabe aí se armando um pivô, né, forte e rompendo, ou até mesmo preparando, né, na próxima semana aqui marcando o topo, para depois na outra semana seguinte dar uma bela de uma continuidade. Isso seria uma possibilidade, tá? Não que isso vá ou isso tenha que acontecer. Ó, se a gente olhar para o diário volta a continuar naquele aspecto que a gente trabalhou já há algum tempo. Ele vem batendo na média de 9 períodos, ó, sentindo sempre essa média de 9 períodos aqui, e aí ele não consegue dar continuidade para baixo, né? Ele bate ali e os compradores estão sendo atuantes. A gente vê que no último pregão a gente não teve um volume, né, de negociação muito grande, ó, foi um dia de baixa amplitude em relação aos anteriores, ó, de 1.195 pontos apenas. Então a gente pode ter a continuidade aqui, ó, caindo aí para a média de 17 períodos, ou até mesmo vindo testar um pouco mais a nossa retração. Se a gente pegar de topo até o fundo aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem uma região de 76,4 aqui na região de 144.385, né? Então ele poderia vir buscar essa região e aí depois disso, quem sabe, buscar, né, voltar a subir, certo? Ele poderia voltar a querer subir, preparando aqui, né, o terreno para um possível rompimento aqui, ó, tá? Então seria uma possibilidade válida, né, para a gente poder trabalhar. Bem como também, se a gente observar, a gente pode entender o quê? Que o preço, né, ele vai se segurar novamente na média, que é o que ele vem fazendo, né, nos últimos dias, e aí, quem sabe, já entregar uma continuidade, ou vir ali marcar o topo no dia de hoje, para que amanhã, né, na terça-feira, ele consiga de fato dar uma acelerada e dar uma continuidade, e aí, quem sabe, entregar um belo de um movimento, tá? Então, é isso que eu estou vendo para o diário no momento. Não tenho muitas outras possibilidades para trabalhar aqui no diário. Agora a gente vai olhar aqui nos 60 minutos, uma coisa que está chamando bastante atenção, apesar de ele ter perfurado um pouquinho aquela LTB, ó, ele está preso naquela região ali, ó, porque o pregão, né, de sexta-feira, ele não teve, né, no dia 26, ele não teve muita, né, movimentação, ele ficou meio que preso na mesma região, ele só teve uma espetada para cima aqui que depois acabou que falhou, voltou aqui para baixo por meio dessa bagunça aqui, e ele está preso nessa região aqui, ó, ele está preso aqui nessa região, tá brigando aqui, tá um pouquinho consolidado aqui, ó. Se a gente esquecer um pouquinho os pavis, a gente vai ver que ele tá preso mesmo nessa região aqui, ó. E a partir do momento que ele se livrar de uma dessas regiões, aí possivelmente ele consiga entregar algum tipo de continuidade, tá? Então eu entendo o seguinte, se ele se manter abaixo da média de 60 minutos, essa média de 17 períodos, essa roxinha aqui, aí eu acredito que de fato ele vai sair se desenvolvendo para baixo, né? Podendo fazer uma continuidade, quem sabe buscar essa média de 200 períodos, né? Ou
Agora, olhando pelo ângulo da compra, entendendo que ele vai respeitar, apesar de ter perdido um pouquinho essa LTA aqui, ó, ele pode de fato voltar a passar para cima dela, testar novamente essa parte da média e depois, quem sabe, ó, não desenvolver e voltar a subir. E aí, obviamente, subindo, vai começar a testar essas próximas resistências, né? E vai também começar, ó, possivelmente, a fazer movimentos ascendentes a fim de buscar aquele topo anterior que a gente já tinha, né, marcado anteriormente aqui, tá? Agora sim, se você estiver gostando desse vídeo aí, deixa aquele curtir, tá? Compartilha com seus amigos, deixa um comentário pra gente aí que ajuda bastante o canal. 15 minutos, só 15 minutos. 15 minutos, olha 15 minutos, gente. 15 minutos extremamente consolidado, né? Se a gente olhar aqui, ó, tirando essa exceção dessas duas barras maiores aí, a gente vê que de fato, ó, ele tá preso nessa bagunça aqui, ó. Ele tá preso nessa região. Ele teve dois momentos aqui que ele testou, que foi numa barra e voltou na outra, né? Então basicamente foi um movimento de que ele realmente acelerou, mas logo já tomaram tudo de volta e voltou para aquela região de briga novamente. Então, enquanto ele não sair dessa região aqui, ó, eu não me arriscaria a fazer muita coisa não, tá, pessoal? Melhor ter paciência, esperar, né? Como diria um colega meu, guardar as flechas para uma próxima oportunidade, uma melhor oportunidade, porque aqui, de fato, a gente pode tentar entrar num trade e se machucar, certo? Então, espere ele sair dessa região, tanto para cima, certo? E aí, num reteste, de repente, você entra, quanto para baixo, né? Espera romper para baixo, aí quando ele vir retestar, aí se ele se segurar aqui na mínima anterior, aí você pega a continuidade. Talvez seja muito mais sensato aguardar e aí depois pegar um movimento mais confirmado. Ou até mesmo se você não gosta de entrar nesses movimentos aqui, né, quando ele faz o retorno e depois vai acelerar, você pode entrar no próprio rompimento, então, certo? Aí você pega a continuidade aqui no rompimento, ou para cima, ou para baixo. Seria o que eu aguardaria para fazer. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã!